Formulo duas perguntas. O que você é e quem você é? Observe, são perguntas diferentes. A primeira, o que você é? A segunda, quem você é? Pela resposta destas duas perguntas, nós iremos analisar dois tipos de identidade. Nós somos portadores de uma identidade provisória, mas também temos uma identidade permanente que nos acompanha por toda a vida. Se formularmos a pergunta quem você é, provavelmente a resposta seria eu sou João, eu sou Maria, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou um homem branco, um homem preto ou amarelo. E isto se refere à nossa identidade provisória. Porque tão logo nós venhamos a morrer, o nosso corpo físico se decompõe e de nós vai restar aqui no plano físico a lembrança das pessoas, as nossas fotografias e os documentos que nós deixamos. Isso é a nossa identidade provisória. Porém, se a pergunta refere-se ao que você é, a resposta a esta pergunta, eu sou espírito. Observe, a resposta é eu sou espírito e não que eu tenho espírito. Nós não temos espírito, nós temos um corpo físico, enquanto que no tocante ao espírito, nós somos espíritos. Analisemos um pouco mais a respeito da nossa identidade provisória. Eu disse que eu sou Antônio, sou Maria, sou homem, sou mulher. A pergunta é o seguinte: nós encontramos espírito tanto nos homens como nas mulheres? Certamente nós vamos encontrar espíritos em ambas as condições. Entretanto, não faz muito tempo, havia determinadas religiões que negavam às mulheres a condição de serem portadoras de uma alma, ou melhor, de um espírito, que fossem um espírito. Isso alimentou a discriminação por longos e longos tempos que chega até o dia presente. Há muito ainda para que nós possamos superar os preconceitos existentes. Entretanto, como eu disse que nós temos uma identidade permanente, nós estamos nos referindo àquela que nós ostentamos quando voltamos ao plano espiritual. Portanto, nós estamos falando de uma possibilidade que a vida continua e, naquilo que nós vamos expor, vai além, nós voltamos em sucessivas reencarnações. E voltando à questão em que se negava a alma às mulheres, nós temos que considerar que um espírito se reencarna se utilizando de corpos de homem e corpos de mulheres. São necessários para as suas diferentes experiências. Isso nos leva a que consideremos que não há nenhum propósito em querermos alimentar algum tipo de preconceito em relação ao sexo das pessoas. O espírito não tem sexo. Ele se reencarna usando um corpo de homem ou um corpo de mulher. E, além disso, a pergunta também poderia nos levar a considerar o seguinte: o espírito é encontrado naqueles que têm os corpos brancos, negros, amarelos? Certamente, e qualquer que seja a cor que nós venhamos a ter em relação ao nosso corpo, isso significa que nós somos espíritos se utilizando de corpos de coloração diferente. E da mesma forma como se negava à mulher a condição de ser portadora de alma, também determinadas religiões diziam que os negros não tinham alma. Isso era para justificar o processo de escravização, especialmente do povo africano, que se desenrolou por muitos e muitos séculos, fazendo com que tenhamos a reconhecer, mesmo nos dias atuais, o reflexo desse tipo de colocação que alimenta ainda muitos preconceitos. E aí, então, portanto, nós estamos diante de uma situação
que muitas discriminações que nós ostentamos, quer seja em relação a sexo, a cor e a nacionalidade, nada se justifica, porque mesmo em relação à nacionalidade, nós podemos ser na presente encarnação brasileiros, na próxima poderemos ser franceses, italianos, poderemos ser chineses. Isso vai se alterando segundo as necessidades reencarnacionistas. Bom, então nós estamos agora de pleno conhecimento de que somos espíritos, tanto os homens como mulheres, quanto os brancos, negros e também os amarelos. Mas e agora posso perguntar, o espírito é encontrado apenas entre os homens e as mulheres? Certamente que não. Nós vamos encontrá-los também com os animais. Aqui a dificuldade ainda é maior para que se aceite que um animal é portador dessa condição, que é um espírito. Muitos ainda acreditam que o animal é simplesmente uma máquina de carne, que se estimula de uma forma como se fosse uma máquina. A coisa não é assim. Atualmente nós temos uma aproximação muito grande dos animais, porque se dissemina o hábito de termos um pet em nossa casa, um gato, um cachorro ou qualquer outro tipo de animal. Isso tem possibilitado que nós analisemos mais detidamente o que fazem esses animais que estejam juntos conosco em nossas casas. Nós percebemos que não é apenas um monte de pelo, ele é muito mais. Nós adotamos determinados comportamentos, determinadas atitudes que nos levam a acreditar que ali há muito mais do que um corpo de carne. E dentro daquilo que nós aprendemos nas diversas manifestações espirituais, nós sabemos que os animais também são portadores de espírito, ou melhor dizendo, são espíritos portadores de um corpo físico. E os espíritos são encontrados em outros tipos de corpos? Certamente. Nós vamos encontrá-los também nos vegetais. Percebam que quando nós reconhecemos essa condição nos vegetais e nos animais, nós passamos a ter uma postura completamente diferente com as plantas e com os animais ao longo de nossa vida, ao longo de nossa convivência com elas, com as plantas e com os animais. E podemos colocar agora que os espíritos se reencarnam utilizando os mais diferentes corpos, que podem ser corpos minerais, vegetais, animais, e esse animal especial que nós chamamos de humanidade, de homem, que é o homem e a mulher. E com isso nós percebemos que é longa a jornada em que o espírito vai se desenvolvendo. Em várias situações, ele ocupa corpos físicos segundo a natureza das experiências que ele vai executando. E há uma progressão. Em primeiro lugar, utiliza-se corpos minerais, depois vegetais, depois animais e, finalmente, na condição em que nós ostentamos o nosso corpo físico na atualidade. Isso nos coloca diante de uma perspectiva bastante interessante para considerarmos o tema que é o fundo de hoje, que é a respeito de doenças e de saúde. E para isso nós temos que considerar, em primeiro lugar, que entre o espírito e o corpo físico há um intermediário, há um outro corpo que nós denominamos de perispírito. Também é um corpo, porém de uma substância muito mais sutil do que aquele que forma os nossos corpos físicos, de tal forma que nós não conseguimos vê-los. Porém, esse corpo perispiritual exerce uma importância muito grande, porque é através dele é que se formata o corpo físico de que nós necessitamos. Poderíamos considerar que o nosso corpo físico seria o resultado exclusivo do patrimônio genético. Mas não é assim, nem sempre o patrimônio genético é suficiente para que nós tenhamos um corpo com as condições necessárias para as nossas experiências. Em função disso, na fase preparatória da nossa encarnação, que se processa lá no plano espiritual,
é feito um estudo minucioso a respeito de como é que deve ser o corpo que nós vamos utilizar. E naquilo que o patrimônio genético não preenche as características necessárias, existe um acréscimo magnético que se instala no nosso perispírito de tal forma que aí sim nós iremos ter um corpo nas condições exatas necessárias para a nossa experiência. Com isso nós estamos vendo de que o perispírito repercute no nosso corpo físico. É esse o aspecto importante a ser considerado quando estamos aqui a falar de saúde e de doença. Se o perispírito repercute no nosso corpo físico, a pergunta, e aquilo que nós fazemos com o nosso corpo físico repercute também no nosso perispírito? Perfeitamente. As nossas ações, as nossas atitudes, mas muito mais do que isso, também as nossas palavras, também as nossas vibrações, os nossos pensamentos repercutem no nosso perispírito. E aí nós perguntamos, se considerarmos as possibilidades de cura, a começar considerando aquilo que nós chamamos da cura espiritual, como é que isso se processa? Através das preces, através dos passes, através da água fluidificada, existem energias que vão influenciar o nosso perispírito, realizando aí a transformação necessária para que, quando possível, possa estabelecer a cura que nós procuramos. E, por outro lado, nós podemos perguntar, e a medicina, ela opera exclusivamente no nosso corpo físico? Certamente que não, porque nós vamos encontrar entre os médicos muitos que têm uma consciência plena de que é possível adotar um procedimento médico que atua na parte espiritual, no caso específico, no perispírito, como eu mencionei. Vale lembrar os remédios homeopáticos, os florais, que agem no nosso perispírito, produzindo aí as modificações que nós pretendemos alcançar. Mas não termina aí a possibilidade dessa intervenção no corpo espiritual, porque também os remédios alopáticos, que são aqueles que normalmente são utilizados pelos médicos que desconhecem essa outra possibilidade e se concentram apenas nesse tipo de medicamento e também nas intervenções cirúrgicas, temos que reconhecer que o mesmo remédio alopático também exerce uma influência no corpo perispiritual. E como é que nós podemos apresentar essa possibilidade? Vale lembrar aqui aquilo que nós chamamos de placebo. Placebo é uma simulação de um remédio, que pode ser um líquido, que pode ser um comprimido, que usa material inerte sem que ali sejam colocadas as substâncias farmacêuticas ativas. E isso é oferecido às pessoas para tomarem, indicando a elas que elas estão tomando um determinado remédio. E o que se percebe pelas pesquisas realizadas, que isso acaba produzindo resultados, modificações que acabam sendo visíveis no próprio físico. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, também existe uma modificação no perispírito e que posteriormente vai acabar se refletindo no físico. Percebam que a possibilidade da medicina hoje se expande de uma forma bastante significativa. Nós podemos nos valer dos recursos que nós chamamos dos recursos alopáticos, também dos recursos homeopáticos, os florais e também os tratamentos espirituais por passes, por vibrações, por água fluidificada. Nessa altura, é fundamental nós entendermos que o principal agente na produção da nossa saúde e também das nossas doenças somos nós mesmos, porque aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos atua sobre o nosso perispírito. E essa ação sobre o perispírito pode ampliar as nossas condições de saúde, como pode também nos debilitar através de doenças que nós instalamos aí. Falamos e pensamos atua sobre o nosso perispírito. E essa ação sobre o perispírito pode ampliar as nossas condições de saúde, como pode também nos debilitar através de doenças que nós instalamos aí. E como é que nós podemos fazer de tal forma
em que a nossa ação vá na direção de fortalecer a nossa saúde e impedindo as doenças. Aqui nós temos que seguir um ensinamento valioso que diz: faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Isso é uma forma diferente de dizer faça o bem. Ora, fazer ao outro aquilo que nós queremos implica que as nossas ações, que as nossas atitudes tenham essa qualidade, sejam coisas positivas, e que as nossas palavras carreguem também a mesma condição, que sejam palavras positivas. E as nossas vibrações devem ir na mesma direção, oferecer condições que nos possam fazer com que tenhamos uma saúde plena ou que possamos restabelecer as nossas condições, fazendo com que as doenças possam ser eliminadas. Percebam que nós estamos vivendo na nossa época uma transformação significativa, em que cada dia que passa vai havendo uma percepção cada vez de um número maior de pessoas a respeito de que a vida se desdobra nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Nós somos espíritos que periodicamente se reencarnam para exercer uma experiência num corpo físico. Portanto, espíritos exercitando experiências em corpos físicos. Isso certamente, quando vai se ampliando essa percepção de que há uma realidade espiritual comandando a nossa existência, isso promove profundas modificações na organização social, na educação, no nosso relacionamento com as pessoas e também com os animais, com as plantas. Isso tudo faz com que nós possamos ir gradativamente construindo um mundo que seja um mundo em que prevaleça o interesse pelo outro, prevaleça a prática do bem. E com isso, então, fica bastante evidenciado de que nós somos portadores de duas identidades. A resposta para a pergunta de quem eu sou nos remete à nossa identidade provisória. Mas a resposta para a pergunta o que você é nos remete para a nossa identidade que se projeta pela eternidade. Assim nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados como espíritos que têm uma longa trajetória e que na sua caminhada durante algum tempo, esse tempo é um longo tempo, necessita de experiências no plano físico, se utilizando de corpos físicos. Mas na medida em que essas experiências vão avançando, chega um momento em que as próprias reencarnações não são necessárias, mas eu volto a insistir, essa é uma longa jornada. E nós que aqui reencarnamos temos ainda à nossa frente uma longa jornada. Mas esta jornada, apesar de longa, é altamente compensatória porque nos levará gradativamente para conquistarmos aquilo que é o propósito da nossa vida, que é a felicidade. Compartilharmos a felicidade com Deus e compartilharmos com Deus também um papel que nós vamos gradativamente desempenhando. Nós somos co-criadores na criação de Deus.